Um acidente trágico na noite de Natal, na rodovia Hilário o que mesmo, TP? Hilário Spuri Jorge, entre Reginópolis e Iacanga. O que esse motorista fez? Ele admitiu, ele disse à polícia que havia bebido antes de causar esse acidente grave. Vamos dar uma olhada nas imagens de novo. O motorista da BMW disse que bebeu 2 long necks antes do acidente. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, é um direito que ele tem. A ocorrência foi na quarta-feira à noite, ou seja, na véspera, na noite de Natal, né? 5 pessoas da mesma família morreram. 5! Segundo o boletim de ocorrência que tivemos acesso no período da manhã, o carro da família toda de Iacanga, foi atingido na traseira. Uma pancada violentíssima. BMW, aí ó. Tá vendo essas crianças? São essas crianças que morreram e essas 2 pessoas, esse casal. Pai, mãe e os 2 filhos pequenos. Meu Deus. Com a pancada, o Corsa da família pegou fogo, ainda na pista. As irmãs Dulcineia Aparecida Martins Lozano e Paula Daniela Martins foram arremessadas para fora do veículo, provavelmente não estivessem utilizando o cinto de segurança. O Luiz Otávio Martins Pinheiro, de 12 anos, uma criança, também foi arremessado para fora, ou seja, confirmado, então, 3 pessoas arremessadas para fora do carro. Felipe Martins Pinheiro, de 4 anos. Meu Deus, essa criança, estou me lembrando agora da informação do boletim de ocorrência, essa criança de 4 anos, ela morre carbonizada por causa do incêndio. Meu Deus. Essa criança e o Luiz Otávio eram filhos da Paula. Todos morreram no local. O Luiz Carlos de Souza Pinheiro, motorista do Corsa e marido da Paula, ele chegou a ser socorrido, mas ele morreu no pronto-socorro de Iacanga. Oh, meu Deus do céu. Oh, notícia dura de dar, meu Deus. Os 5 corpos foram encaminhados para o IML, aqui de Bauru, e o motorista da BMW, um nutricionista de 28 anos, vou evitar de dar teu nome aqui, viu, filho? Vou evitar de dar teu nome aqui, já tenho ele, mas vou evitar de dar teu nome, até porque a gente está esperando o desfecho desse caso, e a gente está esperando que esse caso ele mude de figura. Porque você errou, feio, muito feio. Se você não tivesse voando, você não tinha cometido esse acidente. Ou, na melhor das hipóteses, se você tivesse devagar, o acidente não tinha tirado 5 vidas. E uma criança não tinha morrido carbonizada no banco de trás. O motorista estava consciente. Então, assim, só para você entender, ele confessa para a polícia que ele briga com a namorada e toma duas garrafinhas de cerveja. Só que ele não faz o teste do bafômetro, se fizesse, provavelmente apontaria, porque 2 long necks dá para apontar. Isso apontaria, teríamos um documento, uma prova técnica, e ele tinha os olhos avermelhados. Porém, 2 long necks, se ele estiver dizendo a verdade, 2 long necks não dão ao médico que o atendeu a possibilidade de atestar a embriaguez. Porque 2 latinhas não alteram a fala, ele está consciente, o raciocínio está beleza. Então, ele não está cambaleante, não está com odor etílico. Então, o médico não atesta a embriaguez ao volante. Tem uma testemunha. Uma testemunha disse para a polícia que a BMW estava voando. Mas estava voando. Eu não sei onde é que estava direito essa testemunha, mas estava ali. Eu não sei, não está dando para ver se está vendo ali o incêndio, né? O momento em que o carro pega fogo. Só dá uma seguradinha, TP. Você está vendo ali o momento em que o carro pega fogo? Um aparato todo que é montado. Não havia mais o que fazer. Se bem que houve sim, uma tentativa muito valorosa de socorro ao motorista. Então, assim, eu particularmente estou com algumas dúvidas e, na medida do possível, nós vamos trazendo aqui. Nesse momento, o motorista não ficou preso, não teve fiança arbitrada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ou seja, com base no Código de Trânsito e não no Código Penal. Houve uma comoção gigantesca em Iacanga. Os corpos foram sepultados ontem, durante o dia em Iacanga.
à noite, ontem à noite, mas assim, a cidade, desde a noite de Natal, né? Porque assim, é um negócio que choca. Iacanga, uma cidade que é pequena, 12 mil habitantes, Iacanga tem. Aí, ó, a família, tá vendo? Olha que família bonita. E essa imagem de família bonita, quem acabou com essa imagem foi um rapaz de 28 anos que brigou com a namorada e achou que podia tomar 2 long neck e voar com uma BMW pela pista, a 200 e tanto por hora. E não vai acontecer nada, pelo menos nesse primeiro momento não tem nada acontecendo com ele. E isso por si só, meu amigo, e isso por si só, minha amiga, é muito difícil as pessoas aceitarem a figura do assassino sobre rodas. Olha para trás, vamos buscar tantos outros casos, até menos graves do que esse. Estou me lembrando agora do caso que aconteceu, agora não faz muito tempo, em São Paulo, capital. Até aproveitar que eu estou com o telefone aqui, enquanto a gente está comentando, deixa eu aproveitar e pegar, né, para não trazer informação incompleta. Teve um caso do motorista de um Porsche em São Paulo, que bateu num carro de aplicativo, e aí ele matou esse motorista de aplicativo. Então, o que aconteceu? Esse cara, houve uma pressão violenta, e que bom quando tem essa pressão. Vou contar uma coisa para você. Pensa num negócio gostoso. É quando a imprensa toda vai, sabe? Vai todo mundo assim, vai tudo quanto é veículo de comunicação e vai cobrir esse caso e vira um negócio, sabe? Então, há uma sensação de que nós estamos fazendo o nosso papel. Sabe o que aconteceu no caso de São Paulo? O cara foi preso, vai a júri popular. Por quê? Porque matou uma pessoa. Esse aí tirou a vida de 5. Foi o gesto dele que tirou. Vamos contar, vamos parar para imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que ele estivesse falando a verdade. Que o carro da família, mais antigo, que o carro da família estivesse com Ele diz que as luzes traseiras do carro da família estavam apagadas, correto? E eu bati um papo agora pela manhã, falei com os policiais rodoviários lá da base de Lins, foram os policiais da base de Lins que atenderam a essa ocorrência, e eles me disseram o seguinte: Colim, o carro estava trafegando pela faixa de rolamento, sim. Ele não estava no acostamento, conforme teria sido dito anteriormente. O carro pega fogo na faixa de rolamento. Então, quando acontece ali a colisão, o carro é projetado para frente. Isso significa que, quando existe a pancada na parte traseira do carro, as pessoas, né, o carro está em movimento, o outro vem num movimento muito mais rápido, no mesmo movimento, no mesmo sentido, quando vem a pancada, as pessoas acabam sendo projetadas. Você tem ali aquele tranco, e provavelmente as pessoas que estavam no banco de trás, elas são arremessadas. Oh, meu Deus. Então, assim, são muitas perguntas ainda sem respostas, mas um fato nós já temos. Ele confessa que bebeu, ele diz que briga com a namorada, e aí ele pega a BMW, ele provoca um acidente violento, e tira a vida de 5 pessoas. Precisa mais, patrão? Ele teria que fazer o que mais para ser responsabilizado? Teria que matar o quê? Teria que matar quem? Até a testemunha que estava ali do lado? Não é possível que a gente não tenha um pouquinho de sensibilidade para entender que não se provoca um acidente desse devagar. E aí chega onde eu queria. E o tal do dolo eventual? Não existe? Então não existiu? Então, beleza, vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele, porque o rapaz pode ser um rapaz bom, nutricionista, 28 anos. Pode ser um rapaz bonzinho, pensa num rapaz ajeitado, mas errou, cometeu um crime, matou sobre rodas. Ele não matou utilizando uma arma, não matou roubando, mas matou na direção. Isso não pode, não deve ficar assim.